queridos. Graça e paz de Deus a todos vocês. Eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade, de ser uma dessas flechas. Como o pastor Luiz falou, apesar de eu não me ver merecedor, a gente sempre fala sobre isso aqui, que as coisas não são por merecimento. Os dons que Deus nos dá é segundo a sua própria vontade, Ele mesmo que escolheu. Acerca de Jeremias, por exemplo, ele falou que antes que Jeremias fosse formado no ventre da mãe dele, ele tinha dado às nações, ele tinha dado para as nações Jeremias como profeta. Antes de ser fecundado no ventre, ele não era nada, gente. Nem a vida tinha chego ainda a Jeremias. O que a mulher tem e o que o homem tem não são capazes de gerar a vida. O Espírito Santo precisa, em dado momento, que eu não sei qual, soprar o fôlego de vida dentro do ventre de uma mulher. Então isso tira da nossa cabeça que algum dom que a gente possa ter é porque a gente tem alguma habilidade, alguma facilidade para alguma coisa. Tudo que nasce com a gente foi Deus que colocou. Então nessa noite vou profetizar que eu estou bem tranquilo, que a gente não vive por aparência, a aparência, as pernas tremendo, mas no espírito a gente é seguro. Toda a expectativa nessa noite, queridos, não está sobre a minha vida. Eu tenho certeza disso. Um jovem de 26 anos pode ensinar o que para uma igreja como essa? Solteiro, não tenho tantos bens assim, não vivi muito ainda. O que de mim pode sair para edificar a tua vida, a não ser as coisas do Espírito Santo? Então, queridos, a minha expectativa hoje é edificar a tua vida nesse sentido. O pastor Luiz já falou um pouco sobre isso aqui. Ele sempre fala sobre isso, sobre a parábola do semeador, que saiu a semear. Um tipo de semente foi jogada e foi caindo em diferentes solos. Que nessa noite o teu solo, o teu coração, seja o solo da boa terra. Porque nada vai adiantar, queridos, eu falar da palavra de Deus, você vir aos cultos, ser frequente nos cultos de quarta, oração, e não praticar a sua palavra. A palavra também vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras, Jesus dizendo, e não as pratica, eu vou comparar ele a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Os ventos vão soprar, os rios vão correr sobre essa casa e vão combater. A casa de quem? De quem ouviu a palavra, mas não praticou. A semente por si só tem poder se ela for jogada num solo fértil, numa boa terra. E essa boa terra é o nosso coração. Então que você nessa noite possa ter esse coração. Repita comigo, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, o meu coração é uma boa terra para a semente da tua palavra. Amém? Sabrina está comigo? Esse é o tema que Deus colocou no meu coração, discernindo os tempos. O Espírito Santo me inspirou muito a partir das pregações do pastor Luiz, que tem essa unção pastoral sobre as nossas vidas. Então, ele falou muito em janeiro sobre transição, o tempo que estamos vivendo de transição. E é muito importante a gente discernir e abraçar que estamos vivendo um tempo de transição, porque cada transição, vou falar sobre isso aqui, exigirá de nós uma postura diferente. Então, nada adianta eu estar debaixo de uma unção e não praticar essa unção, não me submeter a essa unção. É como você entrar em campo, vestir a camisa de um time, mas não participar de jogada nenhuma. Ou alguém vai fazer um gol em você, ou vou tocar a bola para você, vai sair, e brevemente você será substituído. Você pode ser o craque, mas se não participar das jogadas, você será substituído. E assim é a nossa vida espiritual. Nós estamos num relacionamento com o Espírito Santo. A partir do momento que Ele nos dá direções, nos pede coisas, e a gente não faz, em breve esse relacionamento vai acabar. E não é isso que a gente quer. A gente quer continuar esse relacionamento com Deus até o fim. Então exigirá de nós uma postura. E queridos, ao longo do tempo, nós como seres temporais que somos, temos essa diferença em relação a Deus. São muitas diferenças, é claro, mas diferente de Deus que é eterno, nós somos seres imortais. O que é um ser imortal? Ele teve uma data de nascimento, como eu tive a minha, dia 24 de junho de 98, mas eu viverei para sempre, ainda que eu morra no mundo terreno, o meu espírito viverá para sempre, ou com Deus, ou sem Deus.
Deus é diferente de nós, porque além dele não morrer e viver para sempre, ele também nunca nasceu, ele sempre existiu, ele está num local fora do nosso tempo, como nós conhecemos o Cronos. Uma prova disso é quando ele opera o milagre de Lázaro. 4 dias morto, fedendo. Pela ótica de quem abordou ele, Senhor, se você tivesse chegado antes, até seria possível, de alguma forma, porque 3 dias, 2 dias, nós vemos isso na medicina. Às vezes as pessoas ficam em coma durante muito tempo e voltam a viver, mas 4 dias é muito tempo. É como se estivessem dizendo, nem o Senhor pode resolver e fazer esse milagre. Mas Jesus, provando que ele está num local fora do tempo, e ele é o Senhor do tempo, ele opera aquele milagre. Só que nós não somos assim. Nós estamos condicionados a estações, tempos, períodos. E é importantíssimo que a gente saiba discernir esses tempos, porque, como eu já disse, cada tempo exigirá de nós uma postura. Nós estamos vivendo um tempo de muito calor no Rio de Janeiro, sim ou não? O que esse tempo de calor pede da gente? Que nos vistamos de roupas mais leves. Não dá para vestir casaco em um tempo de calor extremo, você vai passar mal. Assim como no inverno, não cabe a gente sair sem camisa, com poucas roupas. A gente precisa se agasalhar. E assim é no mundo espiritual. Está escrito, se você se mostrar frouxo no tempo da angústia, a tua força será pequena. Então existem dias de luta, dias de glória, e é o que eu quero ler com você aqui em Eclesiastes 3. Abra aí a tua Bíblia, eu vou ler na versão da Mensagem. Você fique livre para ler na melhor versão que você tem em mãos. Diz assim Eclesiastes 3, versículo 1, nessa vida tudo tem a sua hora. Há um tempo certo para tudo. Repita comigo, tempo. Há hora de nascer e hora de morrer. Hora de plantar e hora de colher. Há hora de matar e hora de curar. Há hora de destruir e hora de construir. Há hora de chorar e hora de rir. Há hora de lamentar e hora de se alegrar. Há hora de fazer amor para os casados e hora de se abster para os solteiros. Há hora de abraçar e hora de se afastar. Há hora de ganhar e hora de contar as perdas. Há hora de segurar e hora de largar. Há hora de arrancar e hora de consertar. Há hora de calar e hora de falar. Hora de amar e hora de odiar. Há hora de iniciar a guerra e hora de fazer a paz. Feita essa introdução, queridos, eu quero chamar a tua atenção que assim como nós, como igreja do fim que nós somos, estamos debaixo de algumas unções. Se você ainda não percebeu, eu já posso afirmar que sobre a tua vida já existem 3 unções, pelo menos 3 tempos que já estão sobre a tua vida, você que frequenta a Igreja Academia da Fé de São Cristóvão. A primeira delas é o tempo de transição, que através do pastor Luiz, todos nós estamos debaixo dessa unção. E a palavra profética desse homem já foi liberada aqui. Além da transição como igreja, nós estamos expostos a uma unção de transição na nossa vida pessoal. Áreas que a gente nunca transicionou, orávamos há muito tempo, nesse ano vão acontecer. Nesse ano está disponível. Existe uma janela espiritual favorável sobre a minha e sobre a tua vida. Mas essa janela exigirá de nós atenção e postura. Porque para cada um de nós, Deus vai pedir alguma coisa diferente, de acordo com o momento da nossa vida. E se a gente viver distraído desse tempo, a janela vai se fechar e nós não vamos aproveitar esse tempo favorável. Isso aconteceu, por exemplo, eu vou chegar lá, na vida dos judeus que não creram em Jesus Cristo. Havia uma janela espiritual de transição da dispensação da lei para a dispensação da graça, que muitos não perceberam. O próprio verbo, gente, Deus, a pessoa do Filho, estava presente entre eles.
e eles não perceberam. E o pior de tudo é que Jesus foi anunciado ao longo de toda a história de Israel. E no momento em que ele chegou, eles não perceberam. Assim é a nossa vida. Se a gente viver distraído, passarão bênçãos, oportunidades, momentos em que Deus pedirá coisas de nós e nós não vamos aproveitar. E ao longo da história, cada povo, cada ser humano que se relacionou com Deus, teve o seu tempo, a sua dispensação que estava sobre o seu tempo para que ele vivesse. E eu quero falar um pouco sobre elas. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Você conhece bem a história. Quem vai protagonizar essa dispensação, que tem o período de Gênesis 1, versículo 1 até 3:7, que é onde Adão e Eva vão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e vai haver uma transição de dispensação. Você conhece a história. Adão e Eva eram tão inocentes que eles conversavam com Deus sem roupas. Isso a princípio pode chocar a nossa humanidade na atualidade, que nem uma criança às vezes a gente consegue deixar sem roupa na rua, por causa das histórias. Mas Adão e Eva eram tão inocentes, era como se fossem bebês, que eles se relacionavam com Deus dessa maneira. E sobre esse relacionamento havia uma condição, que eles permanecessem nessa condição de inocência, não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, para que permanecessem no jardim do Éden. Mas você também conhece a história. Não é isso que eles fazem. Eles acabam comendo do fruto, decidem dar ouvidos a Satanás em forma de serpente, e com isso acaba essa condição de inocência. A primeira coisa que eles fazem é começar a pegar coisas para se vestirem. Eles passam a ter vergonha do que são e passam a enxergar o que é o bem e o que é o mal. E o mais interessante, querido, é que por mais que existam as dispensações, a graça de Deus sempre estará manifestada em todos os personagens, gente. Deus sempre quis comunicar a sua graça sobre as nossas vidas. Você sabe que aconteceram algumas punições. Adão passaria a comer do próprio suor. A mulher passaria a ter dores de parto. A serpente passaria a rastejar. Mas tem uma coisa que não foi punição, foi proteção de Deus, que foi a transição de dentro para fora do Éden. A expulsão de Adão e Eva de dentro do Éden para fora do Éden foi para protegê-los de quê? Além da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma outra árvore mágica, entre aspas, que era a árvore da vida. Se Adão e Eva, na condição em que estavam, de pecado, desobedientes de Deus, comem daquele fruto, eles viveriam para sempre nessa condição de pecado. E essa não era a intenção de Deus. No momento em que Adão peca, Jesus já tinha um plano perfeito para salvar a humanidade. Deus não se surpreende, gente, com as nossas atitudes e os nossos pecados. Não é certo pecar. Porém, quando nós pecamos, Deus já sabia que isso iria acontecer. Ele já proveu toda uma estratégia para que a gente, enquanto estamos em pecado, possamos ser libertos dessa prática. E a graça de Deus, você já conhece, eu vou chegar lá. Os tempos vão passar, com eles a dispensação da inocência, vem aí uma nova dispensação. E com uma nova dispensação exigirá de nós uma nova postura. A próxima dispensação é a dispensação da consciência. Esse período vai durar de Gênesis 3, versículo 8, até o capítulo 8, versículo 22. Quem vai protagonizar essa dispensação? Caim e Abel. Você também conhece a história. Abra comigo. Gênesis 4, versículo 6, se você quiser ler na sua versão. Olha como é que o papo muda. Olha como é que Deus começa a tratar como ser humano de uma forma diferente. O Senhor disse a Caim, isso aqui é logo após a oferta, Abel e sua oferta serem aceitos por Deus, e Caim e sua oferta serem rejeitados por Deus. Olha o que Deus vai dizer. O Senhor disse a Caim, entre aspas, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Versículo 7,
Se você fizer o bem, olha a condição, Deus, sabendo que Abel e Caim já sabiam o que era o certo e o errado, o bem e o mal, ele pergunta, ele convida a Caim a fazer uma reflexão: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui nós vemos mais uma vez a graça de Deus presente. Por mais que era uma nova dispensação, Deus sempre aconselhando os seus. Caim, olha só, cara, o que está prestes a acontecer é uma tragédia. Às vezes eu e você achamos que a nossa família é ruim, mas na primeira família do mundo já aconteceu homicídio. Pelo menos ninguém matou ninguém na tua casa ainda, amém? Então, queridos, o que estava prestes a acontecer era uma tragédia, queria ser ruim para Caim, queria trazer uma maldição para Caim, queria trazer uma consequência para Caim. E Deus aconselha, mas você também conhece a história. Ele decide matar Abel mesmo assim. Abel, queridos, era a resposta que Caim precisava para se relacionar com Deus. Até então, eles não tinham um livro de como eu devo adorar a Deus. Mas Abel, por algum motivo, conseguiu agradar o coração de Deus. Qual era a de Caim? Abel, me conta, cara, o que você fez para conseguir a atenção de Deus, ser aceito por Deus? E assim é a nossa vida. Nós não devemos matar as respostas que Deus dá no nosso caminho. Desconfie, queridos, saiba discernir os tempos, as pessoas que se aproximam de você, as oportunidades que aparecem, a resposta pode estar aí, e nós rejeitamos. Por quê? Porque é o diferente. A gente está muito acostumado a um método, a uma maneira de agir, e Deus está nos convidando para uma nova maneira, a maneira dele. Os anos vão passar, e com eles a dispensação da consciência. Vem aí uma nova dispensação. E uma nova dispensação exige de nós uma nova postura. A próxima dispensação é a dispensação do governo humano. Vai entrar na história Noé. Você também conhece a história. Um texto mais triste que tem na Bíblia, na minha opinião, é esse: que Deus se arrependeu. Existe uma discussão teológica em cima desse texto, nós não vamos entrar, mas que Deus se arrependeu de fazer a humanidade. Ele fala: Noé, é o seguinte, constrói uma arca, eu vou fazer chover de tal maneira, cara, que vai inundar o mundo inteiro. Mas você e sua família, e um casal de cada espécie de animais, serão preservados. Eu vou fazer um novo mundo, um novo local para que vocês habitem. E aí são 40 dias, gente, de um cruzeiro na arca. Noé e sua família e os animais. Um fedor, gente, de cocô de vaca, devia estar naquele lugar. A família, nora, genro, filhos, esposa, mas era melhor dentro da arca do que no fundo do mar, cara. Não havia escolha, entre aspas, para Noé, a não ser entrar dentro da arca. A outra escolha era o fim do relacionamento dele com Deus. Ele iria morrer também, se ele não aceita os conselhos e o caminho de Deus para a vida dele. E assim é a minha e a tua vida. Só existem dois caminhos, queridos. Não existe uma outra opção. Um caminho estreito que conduz à vida eterna, e um largo e espaçoso, mas que conduz à perdição. Tem uma frase que eu vi no Instagram. O Instagram às vezes tem coisas boas também, se você calcular bem o algoritmo, educar bem ele, que dizia assim: o caminho para o céu parece o inferno, e o caminho para o inferno parece o céu. Ele está dizendo o quê? O caminho para a vida saudável, fazer uma dieta, fazer um exercício, parece o inferno. Por quê? Exigirá de nós sair da zona de conforto, mas conduz ao céu, cara, conduz às coisas boas. Já ao contrário, parece o céu. O caminho para o inferno não vai te cobrar nada. Você pode viver a vida do jeito que você quiser, mas o fim é a perdição, cara. E não devemos entrar por esse caminho. Devemos escolher o caminho estreito, por mais que doa. E a transição, queridos, é o dilúvio. Como eu já falei, os anos vão passar, e com eles a dispensação do governo humano também. Vem aí uma nova dispensação sobre a humanidade. E uma nova dispensação exigirá de nós uma nova postura. A próxima dispensação é a dispensação da promessa. Vai entrar na história alguém que você já conhece, chamado Abraão. E a transição que ele vai ter que viver na vida dele, como todos os outros, é da terra dele para a terra que Deus iria mostrar. Mais uma vez,
Deus olha para um homem e por seu próprio motivo, porque ele escolheu a pessoa de Abraão para fazer o seu povo. E Abraão vai finalmente fazer o que é certo aos olhos de Deus. Ele vai abraçar. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Vede as estrelas do céu, assim será a tua descendência. A areia do mar, assim serão os teus filhos. E finalmente, queridos, Deus começa a construir o seu povo, a sua maneira, segundo a fé que Abraão teve em Deus. Mas o tempo também vai passar, e com ele a dispensação da promessa. Vem aí uma nova dispensação, e toda a dispensação exigirá de nós uma nova postura. Vem aí a dispensação da lei. Essa aqui você já conhece um pouco mais, porque ela precedeu a dispensação que estamos vivendo, que é a dispensação da graça. A transição para que o povo de Israel, já formado, deveria passar, é o Mar Vermelho. Você conhece, Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Só que chega um determinado momento da história que eles estão de frente ao Mar Vermelho. E agora eles precisarão tomar uma decisão de fé, porque Faraó e seu exército estão atrás. Novamente, a população que está se relacionando com Deus está diante de duas escolhas apenas. Não havia uma terceira opção. Ou eles ficariam no lugar e seriam voltados de novo para serem escravos, ou eles iriam dar um passo de fé com as paredes, daquele mar. Será que vai cair? E se eu dar um passo e no meio fechar? O medo, assim é a nossa vida. Diante de uma nova temporada que você está vivendo, vai gerar medo no seu coração, porque é um lugar desconhecido. Isso é psicologia, queridos. Todo lugar novo você estranha, porque é uma coisa nova. Mas foi Deus que te chamou para entrar nesse lugar, queridos. Você precisa, não com a força do seu braço, mas precisa com o caminhar dos seus pés, atravessar esse mar que está diante de ti. Moisés, aqui na pessoa do pastor Luiz Fernando, tem o papel dele, de te guiar, direcionar o caminho, com o cajado na mão, dizer ao povo para que marche. Mas quem marcha? É o povo. O povo precisa se conduzir, que somos nós, de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com os conselhos de Deus. Caso contrário, não viveremos a transição que está disponível para as nossas vidas. O tempo vai passar, e com eles a dispensação da lei. Vem aí uma nova dispensação. E aí sim, queridos, chegou a nossa vez. Chegou a nossa dispensação. O tempo que nós estamos vivendo hoje é chamado de dispensação da graça. Por quê, Fabrício? Porque a graça não estava presente antes? Não. É porque dessa vez a graça está derramada sobre toda a população. Todos nós, pela perspectiva de Deus, já estamos salvos em Deus. Mas, Fabrício, por que nem todos serão salvos? Porque dentro da sua mentalidade, dentro do seu coração, não decidiram transicionar. Não quiseram negar a carne, como está escrito, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não faça o que você quer fazer. Viva pelo Espírito que foi recriado. As pessoas não querem fazer isso, queridos, porque elas estão confortáveis. Algumas não acreditam que realmente Jesus vai voltar, mas é uma verdade. Você acreditando ou não, assim como a lei da gravidade, você sofrerá os efeitos que estão predestinados a acontecerem na nossa população. Então nós temos que discernir esses tempos, queridos. Assim como sobre a nossa vida, existe um tempo de transição. Na nossa Academia da Fé de São Cristóvão, já na sede, existe uma outra dispensação, uma outra unção, que é entrando no lugar secreto, se eu não me engano. Nós, como igreja mundial, temos uma unção sobre nós, que é a igreja do fim. Nós somos a igreja do fim. E eu te convido, se eu não me engano, nas 3 últimas quintas-feiras, o pastor Hélio está falando sobre isso na sede. Eu já assisti 2 mensagens. Assiste essas mensagens. Procure entender o tempo que nós estamos vivendo como igreja, porque esse novo tempo exigirá de nós uma postura firme, de não negar a nossa fé, independente do que aconteça.
porque a dispensação também vai passar. O Espírito Santo será retirado da terra, está escrito. Mas eu quero estar com Deus, cara, até o fim. E essa é a expectativa que existe sobre mim e sobre você. Não adianta, queridos, apenas ouvir a palavra de Deus. Eu preciso aceitar ela de tal maneira que eu vou praticá-la. Eu vou passar a me mover com ela. Isso é verdadeiramente praticar a palavra de Deus. Senão, queridos, nós não somos diferentes das outras religiões, que somente vão à igreja em um determinado dia, falam com os irmãos, tem um momento social, às vezes um ajuda o outro. O que faz de nós uma igreja viva é o quanto a gente dá ouvidos à mensagem que Deus nos tem. Pode subir o Ministério de Louvor, tem uma piada interna, deixa eu te contar. A gente que prega aqui, no Ministério de Louvor, a gente sempre teve esse sonho de falar, pode subir o Ministério de Louvor. Então aumenta, 5 minutos está faltando, pode vir, tá, pessoal? O tempo vai passar, a dispensação, é isso aí, a dispensação da lei vai passar também, a dispensação da graça é onde nós estamos. E eu quero ler com você o texto de Efésios 1, a partir do versículo 7, que vai resumir um pouco do que eu tentei te falar aqui, queridos. Olha o que está escrito: nele, em quem? Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Essas são as riquezas da graça de Deus, queridos. Nós não estamos sozinhos, nós estamos representados, cara, na cruz, por Jesus Cristo. Existe um boato, às vezes, que as pessoas falam: eu não acho isso justo, não fui eu que pequei no Éden para sofrer as consequências que vieram sobre a humanidade, eu não queria trabalhar como eu trabalho. Queridos, eu tenho uma notícia para te dar: se você não aceita ser representado no Éden por Adão, você também não pode ser representado por Jesus na cruz, porque não foi você que morreu, mas você pecou. Você pode não ter comido daquele fruto exato que Adão comeu, mas fatalmente nós cometemos algum pecado, queridos, e um pecado já é suficiente para nos tirar do céu, nos tirar do relacionamento com Deus. Mas graças a Deus, que por meio de seu Filho, sacrificou o seu Filho para que nós, ainda que pequemos, temos a possibilidade de nos arrepender, vencer esse pecado e voltar para o relacionamento com Deus. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com como eu me visto, não tem a ver com o que eu já fiz, queridos, mas tem a ver com o que Ele fez para as nossas vidas. Versículo 8: o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria. O que é derramar, gente? É pegar esse copo aqui e jogar no chão. O que vai acontecer? Vai pegar em todo mundo que está em volta. Então, em nome de Jesus, cara, fique perto para que essa graça te alcance de toda maneira. Mergulha nesse rio, cara. Está disponível. Está disponível. A graça é o que nós precisávamos para viver em paz com Deus, queridos. Finalmente, não precisamos ter medo. Não precisamos nos esconder como Adão e Eva fizeram. O interessante, eu esqueci de falar, a primeira coisa, gente, que Deus fala para Adão e Eva, quando eles pecaram, não foi: o que foi que você fez, Adão? Eu não te falei? A primeira coisa que Deus fala foi: onde você está, Adão? Cadê você, Adão? O que aconteceu? A gente não tinha horário marcado. Jesus, ao virar do dia, Deus, ao virar do dia, toda vez se relacionava com Adão. Um belo dia Adão não apareceu. Por quê, gente? Por que nós, quando pecamos, não corremos para Deus? Por que a gente se afasta, cara? Por que a gente não vem mais à igreja? Que vergonha é essa? Isso é uma artimanha de Satanás. Eu vou te contar qual é. O nosso papel aqui é desmascarar o inferno, cara, e é o que eu vou fazer. Satanás coloca na nossa mente mérito. Se eu faço alguma coisa boa, eu mereço pregar, né? Porque eu fiz escola Atos, não sei o que lá. Quando eu penso dessa maneira e cometo um erro, o que eu vou pensar? Agora que eu errei, eu não mereço nada. Eu não mereço coisa nenhuma. Eu não mereço nem estar na igreja. E essa é a estratégia que Satanás vem, fazendo há anos, cara, e pegando a mente das pessoas que estão cativas. Com perdão, gente, a dívida paga.
não deve mais nada a ninguém, mas fica atravessando a esquina. Ai, aquela pessoa que eu estou devendo. Cara, o inferno não tem mais a nossa alma, cara. Ele não tem mais o nosso espírito cativo. Nós fomos libertos e transportados, transicionados do império das trevas para o reino de Deus, cara. Queridos, em nome de Jesus, como eu falei no início, não vai adiantar de nada você ouvir uma mensagem como essa e não praticar no seu dia a dia. Hoje ou amanhã de manhã, já comece a perguntar a Deus: Senhor, qual é o tempo que eu estou vivendo? O que esse tempo que o Senhor está me colocando nele exigirá de mim? Qual é a postura que o Senhor quer que eu mude e que eu receba e que eu vista? Esse é o segredo para a nossa vida, queridos. Está escrito em Apocalipse: aquele que tem sabedoria, calcule. É um contexto do número da besta, mas pode ser aplicado nessa questão também. Discirna os tempos, cara. Deus está sempre em movimento e Ele conta que você esteja ligado a Ele. Recentemente eu conversei com algumas pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. Algumas noites sem conseguir dormir. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e eu não conseguia dormir. Até que eu percebi que era um convite do Espírito Santo para meditar na palavra dele. Não só pela palavra que eu iria pregar, mas pelo tempo da minha vida, coisas que iriam acontecer. Ele precisa falar conosco. E a vida, gente, moderna é muito corrida. Se a gente não se ligar, a gente vive um dia após outro. Você chega aí nos seus 40, 50 anos e não viveu nada no espiritual. Porque Deus não quis? Porque Deus tem preferidos? Não, queridos. Deus tem algo específico para a tua vida. Cabe a nós identificarmos isso. Amém, queridos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Fique de pé, vamos adorar a Deus.